Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos comentar a importância de você fazer um simulado, fazer correção desse simulado, analisar o simulado que você fez para você conseguir a sua aprovação e eu vou mostrar isso a partir da análise do último simulado que fizemos na segunda fase de condicional. Por quê, Alan? Porque a gente conseguiu mostrar na última segunda fase, vocês vão ver que foi a aula do dia 16 de maio, a prova foi dia 19, então nas vésperas da prova, a gente analisou uma peça muito parecida com a peça que caiu e com a estrutura de enunciado, basicamente vocês vão ver idêntica. E é isso que o simulado vai te proporcionar na primeira e na segunda fase. Você simular as condições de prova, você enfrentar o medo da prova, calcular o tempo, saber trabalhar tudo isso e quanto mais simulados você fizer, maior a possibilidade de você resolver questões em simulado que caiam também idênticas na prova. E aí você vai ter um desempenho muito maior. Por isso, fazer simulado e revisar, corrigir os erros, trazer lá no final da preparação a nova revisão é essencial e é para isso que nós vamos estar aqui. Então, se você está aí cuidando da sua aprovação, se esforçando para conseguir um excelente resultado, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos curtir aqui. Vamos reagir a essa aula em que eu vou mostrar, na verdade a aula eu corrijo inicialmente o simulado com os alunos. Vocês vão ver essa correção. O vídeo eu adiantei um pouquinho, né? Coloquei na velocidade 1.5 para não ficar tão demorar tanto. São só alguns minutos, a gente vai analisando aqui, ó, com vocês na tela o vídeo. Vocês vão ver que eu coloquei aqui a tela toda. Então aqui é o que estava sendo apresentado para os alunos, aqui é a minha imagem para quem eventualmente estivesse me vendo de casa. Certo? Então, vamos lá ver aqui o vídeo. As apostas que estão vindo aí de peça, estão vindo aposta nas ações de controle, já que recentemente nós tivemos os remédios e um recurso. Então, o último controle foi o 36. Em um cenário, então, primeiro, antes de a gente parar para ver o gabarito, eu tenho uma peça, você vai ler o enunciado, e aí você se depara com uma peça de controle. Você viu a seguinte estrutura no enunciado. Primeiro, ele mencionou os artigos da lei e ele trouxe detalhadamente o que cada artigo está dizendo. Certo? Então, ele falou, artigo 1º trata disso. O artigo 2º trata disso. O artigo 3º trata disso. Então, olha só, você vai ver o seguinte, no simulado que foi trabalhado em sala de aula, nós usamos aqui o 33º exame, que foi basicamente uma ADC. E aí, ó, olha o que eu estava dizendo para os alunos. A OAB, quando vai cobrar uma tese de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela pode trabalhar sob a perspectiva formal ou material. E aí, quando ela menciona expressamente o conteúdo dos artigos, então está aqui a questão que foi trabalhada em simulado com os alunos, ela menciona o conteúdo dos artigos. O artigo 1º fala disso, o artigo 2º fala disso, o artigo 3º fala disso. Então, se ela está trazendo o conteúdo, é porque provavelmente nós vamos ter uma alegação de inconstitucionalidade para cada artigo ou de constitucionalidade. E isso foi o que caiu na prova. Então, nós continuamos. Em nenhum momento, salvo alguma análise equivocada minha, ele falou que a lei se limitava aos 3 artigos. Certo? A gente não tá claro isso. Às vezes ele pode falar, a lei tem 3 artigos. Esse e esse. Certo? Não vi isso enunciado. Ele dizendo, a lei só tem esses 3 artigos. Ele falou que a lei tratava de um assunto e dentro desse assunto ela tinha 3 artigos que mencionavam isso, isso e isso. Então, qual a primeira coisa que eu vou parar para observar? Quando, por algum motivo, a prova trouxer aqui, ó, o artigo e o seu conteúdo, eu estou diante
de uma alegação aqui que vai ser de inconstitucionalidade ou de algo relacionado ao material. Ela não pode ter formal? Pode ter formal, na elaboração aqui, iniciativa, seja o que for. Mas ela vai trazer elementos de direito material que ela está trazendo conteúdo. Material é conteúdo. Então, se ela está trazendo conteúdo, ela está trazendo alegação de direito material, alegação de inconstitucionalidade material. Então, possivelmente, eu vou ter que procurar uma tese de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade para cada artigo. Então, eu vou sabendo que para cada artigo desse, eu vou ter pelo menos uma tese. Pode ser que eu tenha mais, mas pelo menos uma eu vou ter. E aí, olha só como viemos na prova, né? Na nossa prova da OAB, o que é que nós tivemos aqui? 40º exame, a prova do dia 19 de maio. Olha só, para você ver, introduçãozinha, um parágrafo falando dos dispositivos da lei, né? O que a lei tratava, e questionamentos que você poderia utilizar para a sua prova. Introduçãozinha, parágrafo tratando dos dispositivos da lei, e aí aprofundamento aqui. O que é que foi que gerou a discussão para nortear já o debate para o aluno, e no final vai sempre, né, mencionar, fazer o comando da peça. Então, no 33º, ele, como era uma ação declaratória de constitucionalidade, ele tinha que te dar as informações acerca da repercussão social, os debates, a controvérsia que estava tendo judicial no primeiro grau, no segundo grau, as declarações de inconstitucionalidade, as declarações que levavam a lei à inconstitucionalidade na forma difusa, pronto, para ficar mais claro, certo? Então, lá, para que você pudesse usar como subsídio na ação declaratória de constitucionalidade. Na ADI, você não precisa dessa controvérsia aí. Então, o enunciado ficava um pouquinho menor. Alan, o que isso tem a ver com a minha preparação, por exemplo, para a primeira fase? Você vai ver que aqui, ó, olha o que é que ele pedia. Basicamente, uma tese para cada artigo. Por quê? Porque isso é um padrão. Não quer dizer que na vida real vai ser assim. Não quer dizer que está na lei que cada artigo só pode ter uma tese de inconstitucionalidade e, se for de conteúdo, tem que ser material. A prova não vai vir, não tem uma obrigação de vir assim. O que é que você vai analisar? Padrão de banca. Então, se a banca está trazendo o conteúdo do artigo, é porque ela está mencionando que nós temos que parar para analisar aquele conteúdo sob a perspectiva de uma inconstitucionalidade, e se eu estou olhando o conteúdo, é material. A banca pode trazer aspectos de inconstitucionalidade formal, né, do processo legislativo, um vício de iniciativa, por exemplo. Mas isso pode vir, porém, se ela traz tudo isso, fica uma peça gigantesca, difícil de elaborar e difícil de corrigir, porque você vai ter que distribuir ponto em várias teses de mérito, o que pode dificultar a vida dos alunos, e não tem sido o perfil da banca da FGV. Então, quando você faz simulado, quando você, por exemplo, analisa provas anteriores e começa a criar o perfil, e isso você vai ter que fazer com inúmeras provas, pegar aí 10, 15, 20, 30 provas, para você ter uma dimensão de como funciona, você consegue nortear seu estudo. Por isso que o simulado vai te dando isso. E aí, quando você tem um apoio de equipe para fazer isso, porque o professor ele vai pensar e, eu acho que pode cair uma tese de inconstitucionalidade. Então, minha aposta era um ADI. Minha aposta era controle. Por isso eu deixei controle para ser feito no último simulado e trabalhei bastante controle. Trabalhei tanto a ADI como a ADC. Eu achava que podia vir uma ADC, né? Veio uma ADI. Mas assim, trabalhei o controle e trabalhei na perspectiva material. Então, você, aluno, quando faz o simulado, um simulado bem feito, que de fato pega o perfil da banca e exige no simulado, o que é que vai acontecer com você? Você vai estar enfrentando a prova no simulado.
Então imagine que durante o mês de junho você vai fazer 4 ou 5 provas da OAB, não só pegar a prova da OAB antiga, mas com questões que de fato possam vir na prova a partir da análise dos professores. Controlando o tempo, questões inéditas que você não vai ver na internet porque foram feitas para o simulado, não foram pegadas só da OAB. Então isso é feito também em simulado. Mesclar questões já da OAB com questões inéditas que seguem o perfil da banca. E aí você consegue o quê? Que é o principal. E aí por isso nós temos que entender. Não é só fazer, não é só controlar o tempo, não é só resolver a prova. É corrigir. Esse trabalho de correção você tem que fazer quando você for fazer simulado. Parar para analisar o que você escreveu, entender o que era o gabarito. Então, por que o gabarito dizia isso aqui? Por quê? Por que esse artigo? Que artigo eu usei? Então, quando é uma questão objetiva, por que eu marquei B e era a letra C? O que é o erro da B? Por que a C está certa? Quais são os fundamentos jurídicos para isso? O que é que eu precisava saber para acertar essa questão? Então isso vai norteando o seu estudo, porque você pode dizer, Alan, eu estudei tudo de recurso no processo de trabalho, eu errei uma questão de recurso. Aí você vai ver, você errou uma questão que você não sabia, um assunto novo, ou foi uma falta de atenção, foi uma pegadinha. Então entender o seu estudo por meio do simulado vai te dar o caminho a seguir e vai norteando a sua preparação. Então nós estamos aqui faltando 2 meses para a prova da OAB. É crucial iniciar a preparação com simulados. Então é para começar agora, no mês de junho, você tem que começar a fazer simulados. Aqui nós vamos ter 3 simulados no mês de junho e 1 no mês de julho, já nas vésperas da prova. E aí depois desse último simulado temos 2 semanas de revisão para a prova. Mas para você, comece fazendo simulados. Você pode fazer provas antigas uma vez na semana. É interessante que você não fique mastigando no sentido do tempo, de separando o tempo. Eu faço sábado de manhã uma parte, sábado à tarde outra. Não, separa as 5 horas, porque o controle do tempo é essencial. Muita gente não passa porque perde tempo, porque acaba a prova, faltavam 10 questões, aí eita, fiquei com 37, mas chutei 10 questões, errei quase todas que eu chutei. E aí vê que tinha questões que poderiam ter acertado. Então, tenham cuidado com a preparação de vocês. Comecem a fazer simulados a partir de junho. Nós teremos 3 em junho e 1 em julho. E lembre-se que o simulado ele vai desafiar você e fazer com que você, de fato, comece a enfrentar a prova. Quanto mais você se deparar com esse negócio, estou fazendo uma prova do OAB, estou fazendo uma prova do OAB, antes de fazer a prova da OAB, quanto mais simulados você fizer, menor o impacto da ansiedade e do nervosismo no dia. Porque você já se deparou com aquilo, já enfrentou aquilo várias vezes. Ok? Qualquer dúvida? Alan, não sei como estudar. Estou perdido para estudar para a minha primeira fase. Nós estamos deixando sempre aqui um link na descrição. Não sei se está sempre, mas nesse vídeo vai estar um link na descrição para você conseguir acessar e mandar uma mensagem pedindo um socorro, né? O sinal do Batman. Você vai mandar o sinal do Batman para a gente e nós vamos entrar em contato com você para podermos ajudar. Não vamos oferecer curso. Você vai dizer o seu problema, a sua dificuldade e nós vamos te dar uma orientação. Eu vou analisar a sua dificuldade, vou te dar uma orientaçãozinha do que o que eu acho que você pode fazer. Link aqui na descrição do vídeo. Ok? Qualquer coisa estamos à disposição. Um forte abraço, bons estudos e até mais.